Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante de curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bom, vim por meio desta apresentar mais um trabalho. Este trabalho está ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bem, o nosso trabalho de hoje vai nos falar sobre as cobranças das dívidas a receber. Temos como tópicos de trabalho, temos aqui as cobranças de dívidas a receber no contexto moçambicano, seguindo a definição da norma 28. Desculpa. Temos também a norma 25, também teremos exemplos e lançamentos praticáveis para a norma. Teremos aqui a relação do fator, relação de cliente, né? Desculpa. Teremos aqui a relação do cliente devedor, cedente, fator. Teremos aqui com recurso e sem recurso. Teremos aqui as modalidades e também teremos aqui a lei com financiamento e interno e internacional. Teremos a trabalhar de acordo com o Código Civil, artigo 557 a 585. Também teremos a falar da exceção da IVA, né, que é a Lei 7/2022. Teremos a falar da contabilização da PGC NIRF. Também teremos a falar da regra da norma 25, que é a norma 23. Também faremos aqueles que são os lançamentos com recurso e sem recurso. Também mostraremos aqui são os benefícios, seja ele financeiro, operacional, estratégico e privilégio na falência, né, segundo a FACRA ou GAP, né, e teremos também a conclusão, o macete final para a prova. Então, temos aqui a cobrança de títulos, né, cobrança das dívidas a receber e factoring, né, segundo a norma 28 e a norma 29, seguindo o contexto moçambicano. Bom, a contextualização. Sabemos que em Moçambique, muitas empresas, né, especificamente as PMEs, elas sofrem, né, enfrentam um desafio com aquilo que é a falta de liquidez devido a desvaziamento, né, a desfazamento entre a venda a prazo, né, venda a prazo, que é uma criação da dívida, e o recebimento efetivo do cliente, né. Neste caso, estamos a falar dos prazos longos de 60 a 180 dias em construção. Estamos a falar do comércio grossista. Então, o reconhecimento efetivo ele está dificultando de uma forma agravada em setores como a construção civil, comércio grossista e indústrias transformadoras, onde os prazos de pagamento eles podem ser longos, sejam eles de 60 a 80 dias, né? Aquilo que estamos a dizer, onde que, neste caso, a cobrança ela consome tempo e recursos, né? Então, a gestão da cobrança destas dívidas para cobrar clientes e outros devedores, ela consome o nosso tempo e recursos que poderiam ser aplicados na atividade principal deste negócio. Então, dizemos como a cobrança de definição, a definição, vemos que a cobrança de dívidas ou a cobrança de dívidas a receber é o processo que vai desde o vencimento da fatura até o efetivo recebimento do valor em caixa. Estamos a dizer que a definição do valor a receber, ou seja, em palavras menores, estamos a dizer que existe uma cobrança quando existe vencimento da fatura. Ou um acordo, ele foi... houve um acordo e a data desse acordo ele já passou. É nesse sentido que existe a cobrança de dívidas a receber. Então, estamos a falar de essa cobrança, ela continuará até haver recebimento em caixa. Então, ela em si envolve atividades como estamos a falar de envolve atividades como controle de prazos, extratos, chamadas, negociação e vias legais. Então, nós usamos, né, nós enviamos os extratos, enviamos os controles de prazo, contatos telefônicos, negociação, e o último caso, ações legais, que é aquela que estamos a falar dos tribunais, né? Então,
é um processo que ele é internamente utilizado para serviços especializados. Estamos a falar deste factoring, né? Então, seria uma cobrança de dívida a receber. Então, segundo a norma 28, né, é rédito, né, que ele fala dos rendimentos, e a norma 25, instrumentos financeiros, não. Esta, ela segue a norma do base 28, né, é baseada nas GIAS 18, né, falar da norma 28, vamos falar das GIAS 18, que define que quando o rendimento ele é reconhecido, o direito da cobrança surge no momento da venda ou prestação de serviços. Posteriormente, o valor recebido ele será um ativo financeiro gerido pela norma 25, que são os instrumentos financeiros, esses instrumentos financeiros são baseados nas IAS 39. Então, de uma forma geral, temos a dizer que uma dívida é um ativo que representa o direito da empresa, né, de receber o dinheiro futuro. Então, isto nós temos que, é um bem que fluirá para a empresa. Então, a sua cobrança ela pode ser feita internamente ou através de CDS, que é uma entidade especializada, né? Então, nós demos aqui esses pequenos detalhes para poder entender aquilo que é a nossa norma em todo o contexto. Então, temos aqui a cobrança interna. Na cobrança interna, temos aqui Moçambique Comércio Limitada, onde o Moçambique Comércio Limitada, ele vende, né, é uma empresa que vende mercadorias a prazo para a revendedora limitada, né, no valor de 500 mil. A sua equipa financeira controla o vencimento, emite faturas a cada 30 dias, envia extratos e cobra por telefone até o recebimento. Então, a empresa Moçambique tem uma equipa, neste caso, ela gera aquele tempo, podemos dizer que o tempo, ela, neste caso, ela gasta o tempo cobrando, né? A equipa controla aquela dívida, né? Ela envia extratos, ela vai fazendo a comunicação, neste caso, ela comunica-se internamente com a revendedora LDA até que esta empresa ela vá receber aquele valor. Porque estamos a dizer que existe exceção, né? Quando já recebemos o valor em caixa. Então, este é o momento de uma cobrança interna, onde a empresa ela delega uma equipa para que esta emita faturas, controle o vencimento, a cada 30 dias envie extratos e cobre por telefone até a data do recebimento, né? Então, temos o segundo processo, o caso da morosidade. Então, a construtora Maputo SA tem uma fatura de 2 milhões meticais a receber do Estado há mais de 90 dias, né? A empresa gasta tempo e recursos jurídicos e de gestão para tentar receber o valor, sem sucesso por vários meses. Então, então, a empresa, neste caso da morosidade, que nós temos que varia de 60 a 60 a 180 dias, que geralmente elas afetam empresas, né? Essas empresas. A empresa ela vai gastando recursos a recorrer para este 202 milhões de meticais que tem a receber do Estado. Então, ela gasta tempo e recursos jurídicos de gestão. Então, esses recursos eles poderiam bem fluir para aquilo que é poderiam fluir para a nossa entidade. Então, nós gastamos esses recursos com os processos jurídicos, com o valor que nós teremos a receber. Então, isso aí é um caso de uma morosidade né, daquilo que é o pagamento de uma dívida. Então, nós, neste caso, fomos para aquilo que é a base legal. Nós usamos os meios externos, que é a lei fiscal. Nós fomos para aquilo que é procurar receber esse valor por vias jurídicas. Então, temos aqui o primeiro exercício. A indústria de cimentos vende a prazo 10 mil sacos de cimento a 300 meticais cada para a distribuidora Norte Limitada, onde o IVA é de 17%. Faça o lançamento contabilístico. Faça o lançamento contabilístico no momento da venda.
Então, nós dissemos que o valor da mercadoria é de 10 mil e a cada foi de 300 meticais, né? Ou seja, a mercadoria foram 10 mil sacos e os sacos foram de 300 meticais cada. Então, nós sabemos que através desses cálculos, nós temos aqui os 3 milhões, né? Do valor normal do saco e o nosso cálculo da IVA será de 510 mil. Então, o nosso total valor será de 3 milhões e 510 mil. Esse será a total da fatura. Então, para proceder, nós vamos debitar a nossa conta clientes, conta corrente, né? 3 milhões e 510 mil. E vamos debitar vamos debitar a nossa conta clientes, conta corrente, no valor de 3 milhões e 510 mil, que é a nossa 411. Então, vamos creditar a nossa conta 712, que é a nossa conta de vendas no valor de 3 milhões, e vamos também creditar a nossa conta IVA liquidado, né, no valor de 510 mil, este que foi o nosso IVA, no valor de 510 mil, que é a nossa conta 44331, que é a nossa conta IVA liquidado. Bom, também temos aqui os exercícios 2 e 3. Onde que dissemos que passados 60 dias a distribuidora norte ela paga a fatura do primeiro exercício, né? Ela pagou esta fatura. Então, neste exercício nós reconhecemos a dívida. Então, nós temos, cliente toma lá. Por isso nós não dizemos, nós não debitamos a nossa conta bancos. Dizemos que, cliente toma lá, vai lá. O cliente ele vai requisitar os nossos serviços. Então, só que passados 60 dias, o cliente, por sua vez, ele paga aquela fatura por transferência bancária. Então, nós vamos debitar a nossa 121, 3 milhões e 510 mil, e vamos creditar a nossa conta clientes, né? No valor de 3 milhões e 510 mil. Então, esse será o nosso, neste caso, esse será aquilo que chamamos de, será a nossa reversão, ou será o pagamento do cliente. Neste momento, o cliente ele estará a efetuar aquilo que chamamos do pagamento da dívida. Então, nós vamos creditar a conta clientes e vamos debitar a nossa conta bancos, assumindo desde já que o cliente ele já pagou a sua dívida. Então, temos aqui um caso onde diz que perda por imparidade, né? Onde existe crédito duvidoso. A construtora Maputo tem uma fatura de 1 milhão de um cliente que entrou em insolvência. A empresa ela decide reconhecer uma perda por imparidade. Então, nesta perda por imparidade do período, nós vamos dizer que a empresa ela reconheceu a perda por imparidade. Então, nós fazemos aquilo que é o débito da conta 4648, perdas por imparidade do período, no valor de 1 milhão. Vamos creditar também a conta 471, perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, no valor de 1 milhão. Isto foi o reconhecimento da perda. Sabemos que o reconhecimento da perda ela não anula o direito da cobrança futura. Se recuperar, vamos reverter o ajustamento. Sendo que a Maputo, né, tem uma fatura de 1 milhão que entrou em insolvência e a empresa decidiu reconhecer uma perda por imparidade. Então, se reconhecemos essa perda por imparidade, nós não estamos a dizer que vamos anular o direito de cobrar essa fatura. Não. Então, se a empresa ela for a recuperar, nós vamos dizer, papá, tu já estás bom financeiramente, estamos a dizer o que é nosso. Porque, nós, por enquanto, nós reconhecemos aquilo como uma perda por imparidade, né? Então, se você recuperar, nós veremos aqui fazer a cobrança da sua dívida para conosco. Então, nós vamos querer saber, vamos querer ter o nosso dinheiro, porque praticamente, atualmente estamos a te deixar porque estás em caso de insolvência, né? Então, é nesse contexto onde existe aquilo que chamamos de insolvência, onde não anulamos aquele direito de cobrança futura. Então, temos aqui as relações entre entidades. Então, temos três intervenientes nessas relações. Estamos a falar do cliente, né? Neste caso, o devedor, ele que compra a prazo e deve dinheiro, né? Então, estamos a falar do cliente, este que compra a prazo e portanto, ele deve dinheiro. Então, o cedente
que é o fornecedor, é a empresa em que foi emitida a venda, ou seja, é o dono, né, da fatura, onde ele procura a liquidez do cliente. Então, é quem procura o factoring para resolver a sua liquidez. Então, também temos o fator, que é o banco, né, a instituição financeira, a entidade, né, que compra a dívida, fornecendo liquidez imediata ao cedente e assumindo responsabilidade junto do cliente. Então, existe uma relação entre o cedente e o fator. Então, essa relação é gerida por um contrato de factoring, onde o cliente é notificado para que passe ao factor, ou fator neste caso. Uh, então, seguindo a norma, né, a norma 25, transferência de ativos financeiros, a operação ela é tratada contabilisticamente como uma transferência financeira, né, sobre os parágrafos 23 a 39 sobre a anulação do reconhecimento, onde o PXCNF, no capítulo 4, ela fala de conta a receber, e a 67, né, gastos de rendimentos financeiros. Elas fornecem-nos as contas a usar. Então, em Moçambique nós temos a BCI, Millennium BIM, GAP, Sucremo, onde elas já oferecem esse fator de cobrar ao cliente. Então, temos aqui factoring com recursos, né? E factor sem recursos. Então, temos aqui com recurso, o banco adianta 80%. Se o cliente falir, o cedente ele devolve o valor, né? Então, temos que o banco, neste caso, ele cede aquilo que são 80%, né? Então, se por sua vez este cair, o banco ele não se responsabiliza. Então, o risco o risco é do cedente, neste caso, o risco neste caso é do fornecedor e não do cliente, neste caso. Então, temos aqui fatores sem recurso, onde o banco avalia o risco do cliente, assume o prejuízo do cliente se este cliente não pagar. Então, risco é do banco, enquanto diferente do com recurso, onde o banco adianta 80% se este cliente falir, né? Então, no recurso, o banco faz o pagamento ao cedente. Então, diferente de ser em curso, onde o banco avalia o risco do cliente, assume prejuízo se esse cliente não pagar. Então, temos aqui como exercício, temos que uma seguradora, né? Antes de irmos para o exercício da seguradora, temos aqui o exercício da fábrica sabão. Então, temos que a fábrica sabão, ela cede uma fatura de 500 mil da superfície comercial ao banco X. O banco adianta 80%. Se a superfície comercial falir, a fábrica sabão, ela terá que pagar este valor. Então, temos aqui a seguradora, ela cede, né, o prêmio de 200 mil meticais da indústria de bebidas ao banco. Então, o cedente, neste caso, a seguradora, o fator banco, e também teremos o cliente, que serão as indústrias de bebidas. Então, temos aqui aquilo que é a maturity, né? Factoring, né? Fator cobra mais, só paga no vencimento. Então, esta já é uma modalidade da factoring, daquilo que é a nossa factoring enquadramento legal. Então, dissemos que em Moçambique o factoring como produto financeiro, ele é especializado relativamente, né? E recentemente dissemos que não existe ainda uma lei específica que regule de forma exaustiva este contexto, cujas operações elas são geralmente geridas, né, pelo Código Comercial, pelo Código Civil, né, no que toca aquilo que é a cessação de créditos, né, e pelas formas prudenciais né, do Banco de Moçambique para instituições de crédito.
Então, dissemos que a Matrix Floating ela cobra, mas só paga no vencimento. Então, dissemos que nesta modalidade existe aquilo que é onde o fator ele compra as dívidas, né, assume a gestão de cobrança, mas só paga ao cedente no vencimento das faturas, né, ou paga após um prazo de garantia. Então, no Matrix Frankfurt, ele podemos dizer que serve mais como serviço de gestão de crédito do que de financiamento. Então, o Matrix Frankfurt é para fazer aquilo que é a gestão do crédito. Então, temos aqui a factoring com financiamento, ou a modalidade mais comum, onde existe adiantamento de 70% a 90% do valor das faturas da sessão. Então, o restante de 30% a 10% é pago após a cobrança, né? É pago após a cobrança. Então, temos factor com recurso ou sem recurso. É esse factor que explicamos aqui no ponto 5, né? Onde temos que com recurso o banco com recurso o risco é do fornecedor e sem recurso o risco é do banco, é dos fatores, né? Esse é dos fatores que regulam esse valor. Então, temos aqui o fator interno e internacional. Então, consoante as partes do cedente, cliente e fator estejam no mesmo país ou em países diferentes. Então, nós usamos o fator internacional. Então, temos o fator internacional, ele tem enquadramento legal, né? O Código Civil, no seu artigo 577 a 585, tem também o seu enquadramento legal no Código Comercial, lei número 14/2022, e tem seu enquadramento legal no Código do IVA. Então, temos aqui tratamento fiscal do IVA, onde a regra factor é um serviço financeiro, né? Onde a regra, né, básica, onde a operação de factoring, os juros e comissões, é uma prestação de serviços, é uma prestação de serviços financeiramente geráveis, né, isenta de IVA e sem direito à dedução deste valor, ou seja, não inclui IVA e menciona a exceção na fatura. Este é o tratamento fiscal deste processo. Então, temos aqui a contabilização do factor, né? Então, a contabilização de factor, temos aqui como regra do ouro a contabilização do factor, temos aqui como regra do ouro, temos que a contabilização correta do factor ele é crucial para que as demonstrações financeiras, sejam elas balanços, demonstração de resultados, reflitam naquilo que é a realidade econômica da operação. Então, seguindo a norma 23, a norma 25, a norma 23, dizemos que o cliente só anula se transferir riscos e vantagens desses bens. Então, só a anulação se o cliente ele for a transferir os riscos e vantagens, onde o sem recurso anula. Então, sai clientes e entra bancos e assume seus gastos e outros devedores. Então, com recurso, o empréstimo mantém clientes, registra o empréstimo obtido. Então, estamos a dizer o quê? Que a venda de faturas, né, ao fator, o recebimento de adiantamento, o reconhecimento dos custos das operações, estamos a falar de juros de gestão, comissões de cobrança, estamos a falar do desreconhecimento, né, ou anulação da dívida ao cliente. Então, o acerto final, quando o fator ele cobra a totalidade da dívida. Então, temos aqui um exercício, sobre factors sem recurso. Temos aqui dados. A Maputo Eletrônicos ele cede 600 mil sem recursos, onde há adiantamento de 85% no valor de 510 mil, onde a comissão foi de 2%. Então, teremos aqui 12 mil como retenção, né? Foi de 2% no valor de 510 mil, então, equivalente a 12 mil. Então, a retenção foi de 13%. Então, foi de 78 mil meticais. Então, nós vamos fazer aquilo que é a nossa conta, vamos debitar a nossa conta bancos no valor de 510 mil, que é a nossa 121.
vamos debitar a nossa conta juros, né? No valor de 1000, né? A nossa conta 6919. Vamos também debitar, por sua vez, a nossa conta gastos por comissões, a 6989, no valor de 12.000. Vamos também acreditar a nossa conta 459, né, que foi da retenção, no valor de 77.000. Vamos também acreditar a nossa conta 411, né, que são clientes, no valor de 600.000. Isto é que foi um exercício, né, de Factor sem recursos. Nós temos que Maputo Eletrônicos, ela cede a 600.000 sem recursos. É aqui onde sem recursos nós temos que o banco ele assume os riscos, né, deste processo, né. O banco ele assume os riscos desse processo. Então, desta feita, nós vimos que o banco adiantou 85%. Houve uma comissão de 2% e houve uma retenção de 13%. Então, é neste âmbito que foi aplicado este exercício do factoring, né? Temos aqui também factoring com recurso. Temos aqui a Beira Logísticas, né? Onde cede 2 milhões com recurso, onde existe adiantamento de 90%, né? Temos que neste adiantamento de 90%, que corresponde a 1.800.000, houve uma comissão, né, de 25.000 e juros de 15.000. Então, houve também 40.000, e este valor, né, de juros e a comissão deu-nos o valor de 40.000. Então, nós vamos creditar a nossa conta 121, que é a nossa conta bancos. Vamos debitar a nossa conta 69, né, que é gastos financeiros, no valor de 40.000. Vamos também fazer aquilo que é o débito, ou, neste caso, o crédito da conta 4331, né, o valor de 1.840.000. Então, temos que o cliente, né, fica 2 milhões, ele fica no ativo da conta 411, porque nós temos que, com recurso, nós é que assumimos, neste caso, os riscos, né? Se o cliente, por sua vez, ele não pagar esta dívida, né? Então, nós pagamos ao banco. Então, temos aqui benefícios de factoring. Os benefícios de factoring, ele ajuda aquilo que é financiamento da liquidez imediata e sem burocracia bancária. Então, benefícios operacionais, onde a equipa foca-se em vender e não a cobrar. Também temos os benefícios estratégicos, onde a equipa oferece prazo maior ao cliente e melhora o balanço. Então, segundo o privilégio legal, nós temos que o crédito cedido, ele não entra na massa falida. Então, segundo os programas moçambicanos, seja ela a FACRA, do GAP para a agricultura. Então, temos exemplos de benefícios. Então, temos melhoria do balanço. A empresa elimina 10 milhões de clientes em 360 dias, né? Então, existe uma melhoria no balanço. Então, neste exercício, nós trocamos por caixa e o balanço ele fica mais saudável. Então, temos redução dos custos. Ele gastava 200.000 meticais por mês com depósitos, com cobranças, né? Houve factoring, né? Este factoring custava 150.000. Então, desta vez, ele, como gastava 200.000 meticais com depósitos, então, houve aquilo que é o factoring, que custa 150.000. Então, ele passará a poupar 50.000. Então, temos aqui a vantagem competitiva, que a fábrica usa factoring, né? Recebe 5 dias. Então, o concorrente, por sua vez, ele espera 180 dias. Então, neste caso, nós temos que nós vendemos mais. Temos aqui também dados da Moz Build Center, né? Onde a empresa Moz Build Center, ela cede 600.000 meticais sem recurso, onde existe um adiantamento de 85%. Então, a Moz Build Center, ela vai debitar no valor de 510.000, existe uma comissão de 10%, equivalente a 12.000, existe uma retenção de 13%, equivalente a 78.000. Então, sem recurso, nós temos que o banco é que assume riscos de pagamento, por isso que houve adiantamento de 85%. Então, vamos debitar a nossa conta
121 no valor de 510 mil. Vamos debitar a nossa conta 6919, gastos juros no valor de 1000. Vamos debitar a nossa conta 6989 no valor de 12 mil. Vamos também creditar a nossa 459 no valor de 77 mil. Vamos também debitar a nossa conta clientes no valor de 600 mil. Este seria pelo factor sem recursos. Então, temos aqui a Corolla, ela cede 3 milhões de meticais com recursos, onde existe adiantamento de 90%, né? E 2 milhões de meticais, ela foi para a comissão, né? De 35 mil mais juros de 25 mil, onde deu-nos o valor de 60 mil. Então, nós vamos debitar a nossa a conta 121 banco, no valor de 2 milhões e 800 mil. Vamos debitar a nossa conta 69 no valor de 60 mil. Vamos creditar a nossa 4311 no valor de 2 milhões e 840 mil. Então, nós devemos dizer que este cliente no valor de 3 milhões, ele fica no ativo da conta 411, porque nós que assumimos os riscos do cliente, né? Porque dissemos que este factor é um factor com recurso. Temos aqui o reconhecimento da dívida. Temos a dados Almil Service, ele vende 10 mil sacos por 400 meticais e IVA de 17%. Onde temos aqui o cálculo de 4 milhões mais IVA, né, que dá-nos o valor de 640 mil. Temos aqui 4 milhões e 640 mil, que né, será a nossa soma do valor com IVA, né? Então, nós vamos debitar a conta 411 clientes, né? 4 milhões e 640 mil, e vamos também debitar a nossa conta 712. Vamos creditar a nossa conta 712 no valor de 4 milhões. Vamos creditar também a nossa conta IVA liquidado no valor de 640 mil, né? Essa será a nossa conta do IVA liquidado a creditar. Este que é o pelo reconhecimento da nossa dívida. Então, é desta que dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que foi explícito naquilo que é a factor, né? Seja aquilo que é factor com recurso, factor sem recurso, como reconhecer a dívida, e quais são os benefícios, né, desta dívida e como cobrar essas dívidas. Muito obrigado. Até mais uma oportunidade. Contabilidade é a cena e sim a cena.